Oi galera, tudo bem com vocês? Pra quem não lembra de mim, pra quem não me conhece, etc. O meu nome é Bianca Ludwig e hoje eu tô aqui pra salvar a pele de algumas pessoas novamente. Gente, muita gente, depois que eu fiz aquele vídeo do Alto da Barca do Inferno, vou tentar deixar o link, eu ainda tô aprendendo a mexer no YouTube, gente. Eu tô ainda aprendendo até deixar o link na descrição e deixar o link aparecendo aqui, que nem muitos e muitos vídeos. Então, gente, muita gente depois daquele vídeo me mandou uma mensagem lá no WhatsApp pedindo pra eu explicar sobre algumas palavras que eu citei naquele vídeo. Por exemplo, as cruzadas, que foi através dos 4 cavaleiros, e também sobre Édipo Rei, que numa conversa que eu tava tendo com vocês no vídeo, eu acabei comentando sobre eles. Então eu decidi vir aqui fazer mais um vídeo para tentar ajudar vocês. Daí eu fiquei entre Édipo Rei e Cruzadas. Daí o pessoal comentou mais sobre o Édipo Rei, que não estavam conhecendo e etc. O bom é que até me ajuda, porque o conteúdo também é de literatura. Então, bora lá, mais uma aulinha de literatura. Pra mim não é problema nenhum, mas gente, por favor, tudo que vocês quiserem assim de aula ou de vídeo, peçam com antecedência. Não peço, hoje eu tô gravando e amanhã vocês vão ter que fazer a prova, amanhã vocês vão ter que fazer os negócios. Peço com antecedência. Aqui demora pra criar um roteiro, lembrar de tudo, é porque é tipo review no início do ano. Então é um pouquinho difícil de lembrar. Mas, resumidamente, peço com antecedência, não de um dia pro outro, que eu tenho que fazer tudo na pressa. Então, bora lá. Que nem eu já disse, Édipo Rei é uma obra da literatura. É uma história um pouco, como é que pode dizer, difícil de contar. Eu vou dividir o vídeo em quem foi que criou, o motivo da história. Eu vou contar a história também nesse vídeo, porque a história é bem curtinha, na minha opinião. Eu aprendi isso lá no meu colégio em uma aula, então eu acho que dá pra ensinar pra vocês tudo num vídeo só. Talvez passe de 20 minutos, talvez. Mas é um horário de uma aula comum, né, gente? Não tem como eu resumir o resumo. Então, bora lá, acompanha o vídeo. Galera, sejamos francos. As histórias de antigamente eram no mínimo macabras. Então, não sou eu. São as histórias de antigamente. É uma história antiga da Grécia, da parte de Atenas. No caso, era um mito. Daí, depois formaram essa peça, que, se eu não me engano, foi o dramaturgo... Meu Deus, Sófocles, alguma coisa assim. É um nome bem dificilzinho. Sófocles, gente. É um nome bem difícil de lembrar. Mas eu vou botar aqui escrito aqui, mas é Sófocles. O mito de Édipo Rei é uma história antiga da Grécia, que ficou mais conhecida pela tragédia grega clássica do Édipo Rei, escrita pelo dramaturgo grego ateniense, que é o Sófocles, no século V a.C. Édipo é um personagem da mitologia grega. Ele foi mencionado por outros escritores gregos, mas o que mais fez sucesso foi o Sófocles, junto com a peça dele do Édipo Rei. A versão de Sófocles foi a que se tornou o personagem mais popular. Esse dramaturgo também escreveu outras peças, que é uma trilogia, se eu não me engano, que é Antígona e Édipo em Colona. São essas três, é uma trilogia, tipo os livros que eu gosto, a maioria é trilogia. E, gente, tá chegando novidade de livro aí no canal, então fiquem atentos aí, porque livro, pra eu dizer que é bom, vocês podem ter certeza que é bom, porque eu sou bem chata pra livro. E eu tenho algumas ideias. Aliás, eu tô querendo fazer parte do canal reservada para livros que eu já li, livros que eu vou anunciar e etc. Então, fiquem atentos no canal que já tem novidade, tá bom? Mas agora, foco. Que agora a gente tá tratando de uma tragédia grega. Se o nome já é tragédia grega, podem preparar estômago, porque é no mínimo polêmico. Tá bom. A trama do mito do Édipo Rei é encontrada na peça do Édipo Rei.
Faz sentido, né? E conta a profecia de um oráculo que dá aos pais, que eram um rei e uma rainha, sobre o seu filho. O nome do rei e da rainha era Jocasta e Laio. Eram nomes esquisitos, mas fazer o quê, né? Eles eram rei e rainha de Tebas. Outro nome esquisito. Vão anotando, vão guardando aí os nomes, porque é tudo nome muito esquisito. No caso, o nome do protagonista, meu Deus, outra vez. Protagonista, Édipo. O nome da mãe do protagonista, Jocasta. O nome do pai, eles dois eram rei e rainha, tá? O nome do pai, Laio. E o nome de quem criou no século V a.C. foi Sófocles. Sófocles, não é Sócrates, é Sófocles. Sócrates é outro assunto e é filosofia, então não vamos misturar, gente. Ele era grego também, mas é filosofia isso. A gente tá agora em literatura. A profecia fala que Édipo iria matar o seu pai e ia desposar da sua mãe. No caso, ele ia casar com a sua própria mãe. Eu disse, no mínimo, é macabro. É muito esquisito, gente. E isso causa seu abandono pela família. Uma vez adulto, a profecia se cumpre e Édipo realiza o que o oráculo anunciou. Gente, vocês devem estar pensando da gravidade que é isso. Eu comprei um ring light, vai ficar melhor porque as imagens daqui estão um pouquinho escuras. Eu sempre tô tendo que editar pra ficar um pouquinho mais clara. Então, se às vezes o vídeo sai estourando, é porque eu editei e não saiu legal na hora de salvar no celular. E não é culpa minha, é culpa da falta do ring light. Mas eu tô providenciando um pra poder ficar uma imagem bem legal pra vocês. Dessa vez eu não quis ficar enrolando muito falando só mais sobre o autor e etc. Porque antigamente, antes de Cristo, não tinha muitas anotações. Então não se sabe muito, né? Principalmente eu, que tô aprendendo ainda e tô quebrando um galho aqui pra vocês. Mas qualquer coisa, no final, se eu conseguir encontrar mais informações sobre Sófocles, eu explico pra vocês, mas eu não prometo nada. O que eu sei, o que eu tô dando prioridade agora é pra vocês aprenderem qual foi a história de Édipo Rei, porque cai também em vestibular, cai também em prova de escola, do colégio, principalmente se você estiver no primeiro ano, e eu tenho certeza que no segundo ano eles fazem uma provinha pra ver o que você lembra, né? Aquelas provinhas de nivelamento básica. Então, é bom pra isso também. Então, não achem que é desperdício estudar durante as férias. Porque senão eu também estaria desperdiçando aqui. Mas estudar nunca é demais. Não é ruim. Então, bora lá, voltar ao assunto. E agora eu vou focar na parte da história de Édipo Rei, que é a peça em si, a tragédia em si. Que nem eu já falei, Édipo é filho de Laio e Jocasta. Eles eram rei e rainha de Tebas. E ambos receberam uma profecia do oráculo de Delfos sobre o destino do filho deles. E o destino anunciou que Édipo matará o próprio pai e desposará da sua própria mãe. Em choque, Laio e Jocasta, eles entregaram a criança para um servo para matar a criança. Os próprios pais entregaram o filho para ser morto pelo servo. Só que o servo tinha mais amor à criança do que os próprios pais. Porque o servo teve pena e apenas... nem tanta pena assim, né? Porque ele apenas pendurou o menino numa árvore pelo pé. Pelo pé, galera. O menino ficou pendurado assim pelo pé. Amor, perdão pelo que eu vou fazer com você. Perdão, sério. Perdão. Eles penduraram o menino assim. Perdão, amor, sério, perdão. Logo ele é encontrado por outro servo, um camponês, só que é um servo de Coríntio, e que leva para Corinto, porque ele estava em Tebas. Daí o servo provavelmente era daqueles vendedores, aqueles camponeses que iam vender de uma cidade para outra, e ele leva o menino para Corinto, e lá ele é adotado por Pólibo e Merope.
Gente, eu fiz algumas anotações sobre os nomes, porque é meio difícil pra lembrar. Porque Édipo, daí depois Jocasta, daí depois Laio, daí depois Pólibo e Mérope. Mano, é complicado. Voltei, galera. Então, que nem eu disse, depois quem adotou ele foi Pólibo e Mérope. É difícil, fui ouvir um negócio pra aprender a pronunciar esse nome. Mérope. Rei e rainha. Sim, o bichinho é sortudo. Ele já era filho de rei e rainha. Daí depois ele foi adotado por outro rei e rainha e virou príncipe de novo. Ah, não tem uma sorte dessas? Ele foi adotado por rei e rainha de Corinto agora. Édipo cresce, então, acreditando que era filho biológico dele. Ninguém teve a sensibilidade de falar que ele era adotado. Ia ser um choque, lógico. E se ele tivesse feito isso, no final teria dado como é que eu posso dizer pra vocês? Um resultado melhor do que o resultado que teve. Se ele tivesse sido competente e falado que o menino era adotado. Bem, o cumprimento da profecia. Depois de muito tempo lá, Édipo vai ao oráculo de novo, de Delfos. O mesmo oráculo que os pais dele foram. E recebe a mesma profecia que os pais receberam. Que ele será o responsável de matar o próprio pai e ficar com a mãe. Para fugir do seu destino, acreditando que os pais biológicos dele eram os reis de Coríntio, Édipo sai de Corinto e se muda para Tebas. Mal sabe ele que agora que ele vai cumprir a tal da profecia. Meu Deus do céu! Por isso, gente, por isso, gente, que eu gosto de literatura, porque tipo, literatura, resumidamente, é um livro. Vamos falar assim, literatura, você tá contando uma história, na maioria das vezes, que não existe, que é um mito, ou vem alguma coisa assim do estilo. E no final sempre tem uma reviravolta, sempre tem algo assim que te prende, que te assusta, que mesmo o negócio que teve na época vai causar esse efeito em você, porque era um assunto antigo que continua se repetindo atualmente. Não que isso seja muito comum, creio eu, mas é algo que ainda aflige a pessoa. Por isso que eu gosto de literatura. E, meu Deus, uma boa pessoa contando isso deixa a pessoa doidinha. Isso é bom pra contar, assim, tipo naquela cena de filme, numa fogueira e tal. Sério, eu amo literatura. Então, bora continuar aqui, porque agora que o negócio fica doido mesmo. No caminho de Corinto, para poder ir para Tebas, por isso que se chama estar na hora errada, no dia errado, no lugar errado. O Laio e o seu servo estavam indo até de novo, meu Deus, até de novo o oráculo de Delfos. Houve um desencontro. Na verdade, houve um encontro, amores. Houve um encontro. O Édipo estava indo de Corinto para Tebas, eles estavam indo de Tebas para Corinto. Eles se encontraram na estrada. O que é que houve? Se desentenderam. Vocês me perguntam por que o Laio, o rei, ele inventou de ir pro oráculo justo nesse dia, porque estava acontecendo algumas coisas em Tebas, vocês já vão entender. No caso, ele percebeu que alguns presságios da profecia estavam acontecendo. Daí lá os seus servos se desentenderam com o Édipo. O Édipo acabou agredindo eles para que eles abrissem o caminho, para que eles... Na verdade, o primeiro quem agrediu foi o rei contra o Édipo. O rei e o servo agrediram o Édipo
Daí depois eles se desentenderam, tudo porque eles queriam que a carruagem, eles pudessem passar com a carruagem. E aí, tipo, fica enfurecido, com agressão, ele assassina o pai dele, sem ele saber, e o servo. De qualquer forma, é um assassinato, não deveria ocorrer. Já temos problemas aqui. Ele assassina o Lyle e o servo. Sem saber o que Édipo fez. Matou o pai. Matou o pai. Aí ele segue a vida normal. Nada aconteceu. Normal, até uma pessoa normal. Daí ele segue o caminho dele normalmente até Tebas. Aí seguiu a vida. Segue-se a vida. Quando Édipo chega a Tebas, ele encontra a cidade sendo atacada pela Esfinge. Esfinge é esse bicho aqui, galera. Esse bicho aqui. Feio que dói. Feio que dói. Um ser monstruoso, resumidamente. E ele apresenta um enigma a todos os viajantes que chegam lá. Os que não sabem a resposta do enigma são mortos por ela. Se eu não me engano, a Esfinge, ela jogava eles pelo penhasco, se eu não me engano. Daí tipo, era um viajante chegando por lá, né? Vamos lá, acabei de matar uma pessoa. Chegou na cidade, tá acontecendo maior fuzuê, maior massacre, maior não sei o que lá, por causa da Esfinge. E tipo, foi lá, disse, me passa aí, me fala aí o que é que você tá dando pra essas pessoas, por que tu tá jogando o povo tudo pelo morro, e etc. Daí a Esfinge deu lá um enigma pra ele. Eu não faço a mínima ideia de quem enigma era. Ela deu um enigma pra ele, o bicho... com ele. Ele descobriu o enigma. Ele consegue desvendar o enigma da Esfinge e esta envergonhada comete suicídio ao lançar-se de um precipício. Depois dizem que suicídio é um assunto atual. A população de Tebas fica profundamente grata por Édipo, por libertar a cidade daquele monstro, e em gratidão oferece a ele o trono da cidade e a mão da rainha Jocasta em casamento. Como é que eles já ficaram sabendo que o rei morreu? E se o rei não tivesse morrido? O que eles iam fazer? Conta-me. E Édipo aceita tanto o trono quanto a mão da rainha, que entre vários parênteses e em negrito e ainda em itálico é a mãe dele. E assim, a segunda parte da profecia aconteceu. Ainda tem mais. Acharam que acabou? Ainda tem mais, ainda fica pior. A história, eu já falei, é uma tragédia, galera. É uma tragédia. O que você esperava? Ainda tem mais. Édipo, ele tem 4 filhos. 4 filhos com a própria mãe. Com a própria mãe. Eu vou ler aqui os nomes, gente, porque eu não sei direito os nomes. É um nome muito difícil. Um nome atrás do outro que é difícil. É Teócles. O segunda no caso, Ismênia. E Teócles, Ismênia, Antígona e Polinices. Eu acho que eu deveria me preocupar com o nome dessas crianças. Tá bom, agora bora pro destino do Édipo e o Jocasta. Um casal feliz, né? Mal sabem que são mãe e filho e que acabaram de ter 4 filhos, que eu não sei nem se são irmãos do Édipo ou se são filhos. Anos depois, uma praga atinge Tebas. É tudo ladeira abaixo. Tudo caiu. Tudo ladeira abaixo. E Édipo procura ajuda de adivinhos para conseguir libertar a sua cidade desse mal. Um adivinho chamado Tiresias. Tiresias? Acertei! Acertei! Um adivinho chamado Tiresias desvenda a verdade de Édipo. Conta que o Édipo é o próprio responsável que afeta a tragédia do seu reino. Ele mandou casar com a mãe. Daí vem uma praga, né? Atinge o rei. Daí ele vai nesse adivinho aí, Tiresias, que fala pra ele bem assim: mano, tu é
o próprio culpado da decaída do teu reino, dessa praga, desse tudo aí. Daí o Édipo e a Jocasta entendem o que aconteceu. Aí que caiu a ficha. Aí que veio a decepção. Jocasta, em profundo desespero, tira a própria vida, se enforcando. Outro caso de suicídio da mesma história. Outro. Me preocupa bastante. Depois o povo diz que suicídio é um negócio atual. Meu Deus, gente, por favor, se vocês tiverem com algum tipo de depressão, tristeza, algo do tipo, procure psicólogo. Ou procure uma terapia. A minha terapia. As minhas terapias, e tem mais terapia lá pro outro lado, que é livro. Isso é terapêutico. Às vezes tu tá com um monte de prova nas costas, eu vou dar uma pausinha de 15 minutos pra ler o meu livro. Terapêutico. Salvou. Então, problemas no psicológico, psicólogo, terapia, ou você forma a sua própria terapia com coisas que você gosta. Não se estresse. Don't worry, be happy. Édipo, por fim, né? Ele vê que a sua mãe / esposa se matou. Ele entende tudo o que aconteceu. Ele pega, sabe o quê? Os botões da roupa da mãe / esposa. Tem que fazer isso várias e várias vezes. E fura os seus próprios olhos. Ele se cega. E ordena que ela receba um funeral digno, abdica do trono de Tebas e passa a vagar e viver como um mendigo. Vida triste, galera. Vida triste. História louca. História problemática. Mas, gente, isso é Édipo Rei. É uma tragédia grega. É uma tragédia grega. É essa a história do Édipo Rei, no caso. Primeira coisa, tem um monte de problemática nessa história. No caso dos suicídios, o casamento com a mãe, ele é matar o próprio pai, ele ter sido, os pais terem mandado matar ele. Tem um monte de problemática nessa história, mas é o que ensina nas escolas. E a gente tem que aprender e a gente tem que digerir isso. E eu tive que digerir isso numa aula, assim como vocês também vão ter que digerir numa aula. Calma, gente, que ainda tem a conclusão. Calma, mas acabou a história, mas ainda tem a conclusão. Aguarde aí. Gente, eu precisei beber uma água, eu precisei respirar, eu precisei digerir tudo isso de novo, porque fácil de digerir que não é. Vocês precisam saber isso, respirem também, bebam uma água, façam aí o que vocês precisam fazer. Deem a pausa, aproveitem para deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações e deixar um comentário, falar o quanto que vocês ficaram impressionados ou ficaram, meu Deus do céu, o que foi isso? E qual foi a parte que mais te deixou, meu Deus, te fez refletir? Deixa aí nos comentários. Não esqueça do like. De olho, hein? Bons sinais. Tá no final. Respirem. Calma. Vai dar tudo certo. Pra história dele não deu. Ele finalizou com um mendigo, perdeu a mãe, matou o pai. Foi complicado. Mas bora lá, as conclusões finais, um resuminho de tudo isso. O Édipo Rei, que nem eu já falei, é uma tragédia grega clássica criada por Sófocles. Não foi criada, ele era um mito, só que a peça foi escrita por Sófocles, um renomado dramaturgo ateniense do século V a.C. E se eu não me engano, gente, antigamente ele não foi aceito bem, a proposta dele foi um outro cara. Eles fizeram isso como se fosse um concurso de teatro, alguma coisa assim do tipo. Eu não lembro bem o contexto, mas parece que nesse concurso aí é um outro cara que venceu e o Édipo Rei perdeu lá o concurso de teatro, eu acho que era isso. E por incrível que pareça, quem perdeu foi quem virou famoso hoje em dia. É tipo,
foi o que a obra ficou tão famosa hoje em dia, a do Édipo Rei, no caso Sófocles. Por isso que dizem que os últimos serão os primeiros e que os não sei o que lá serão exaltados. Alguma coisa assim. Eu não sou boa com frases, galera. Então, bora lá. Que nem eu já falei, ele era um renomado dramaturgo, só que ele perdeu essa competição do século XV a.C. E Sófocles criou essa obra como parte de uma trilogia, destacando temas como destino, livre-arbítrio e tragédia inevitável da condição humana. A história de Édipo é essencial para a literatura, por isso que ela é ensinada, porque explora profundamente questões universais, como a luta contra o destino, a complexidade das relações humanas, familiares e as consequências de ações impulsivas. A peça influenciou muitos escritores ao longo dos séculos, servindo como um modelo clássico de tragédia e um estudo fascinante da psicologia humana. A história gira em torno do Édipo, que, por meio de impulsos e a credibilidade no destino, cometeu o crime de matar o seu pai e de casar com a sua própria mãe. Bem, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, por mais que tenha sido aterrorizante. É uma das histórias, vamos dizer assim, que a gente aprende na literatura daqui do Brasil. Ela vai ser cobrada no primeiro ano do ensino médio. E eu espero ter ajudado as minhas amigas e meus amigos que estavam precisando desse conteúdo para fazer a prova aí que tá por vir. Se eu não me engano, vai ser amanhã, né, gente? Tem colégio aí que ainda tá fazendo prova. Então eu espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E eu acho que o próximo vídeo vai ser explicando cruzadas. Gente, eu precisei fazer um cronograma, porque vocês me pediram para falar um monte de assunto. Tem um assunto de física, que é a hidrostática, que vocês pediram. Eu acho que ou vai ser esse vídeo de hidrostática de física, ou vai ser o vídeo de química, que também me pediram, ou vai ser o vídeo de cruzadas. Eu ainda tô organizando aqui para poder ajudar todo mundo que tá precisando desses conteúdos. Mas, se eu não me engano, vai primeiro ser cruzadas, depois vai ser química. Não, cruzadas. Daí depois física, daí depois química, eu acho que é isso. Porque tem a data das provas e eu tô tentando fazer os vídeos com antecedência. Essa daqui eu fiz em cima da hora, porque me pediram em cima da hora. Por isso que eu digo, tudo que vocês quiserem que eu ensine aqui, essa com dias de antecedência, galera. Por favor. Fazer vídeo em cima da hora, criar um roteiro, porque nem tudo eu lembro. Eu preciso revisar o conteúdo, eu preciso criar um roteiro, porque vem muita coisa na minha cabeça e às vezes eu posso esquecer de alguma coisa importante. Da última vez eu não criei um roteiro, então eu até esqueci de falar da Brise da Vaz. Aliás, eu ainda tenho que fazer o vídeo falando dos personagens, com mais detalhes, né, do Alto do Barco do Inferno. Eu ainda não esqueci, mas é que é muita coisa que vocês estão me pedindo. Eu vou tentar cumprir com todas as coisas que eu tô falando aqui, mas, gente, calma, tenham paciência, porque revisar os conteúdos, criar roteiro, depois treinar um pouquinho antes de gravar e editar, daí ainda esperar o tempo que vai passar do editor pro celular e do celular pro YouTube, tudo isso leva tempo e eu literalmente estou fazendo milagre, galera. Então, todo esse esforço que eu tô fazendo merece ao menos um like e merece comentário e merece também inscrição, caso você não for inscrito, porque tudo isso leva tempo e ao mesmo tempo que eu tô ajudando vocês, eu agradeceria se vocês me ajudassem também. Então, não esqueça do básico: like, se inscrever, compartilhar, deixar comentário. É um rumo simples, gente. É uma listazinha minúscula comparado com os vídeos que eu tenho pra fazer pra vocês. Meu Deus, muita coisa.
No próximo vídeo eu vou mostrar a listinha que eu tenho aqui pra fazer pra vocês. Eu espero entregar tudo antes do tempo. E bora lá! Vamos aprender?